Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para vocês que acompanham a BR-TV Boston as informações e análise do noticiário político aqui da terrinha, aqui do Brasil. Hoje os assuntos por aqui envolvem a reforma da Previdência, a prisão do barão dos desportos aquáticos e também a tentativa da base aliada do governo Temer de migrar para a oposição. É o samba do crioulo doido da política. E mais, uma entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro, que se apresenta como Donald Trump brasileiro e promete disputar a eleição sendo um homem de direita em 2018. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá pessoal, ao noticiário aqui do Brasil. Hoje em Brasília, a grande discussão envolve a reforma da Previdência. Há um levantamento, uma pesquisa que mostra que o governo nem de perto tem o número necessário de votos no Congresso Nacional para aprovar aquela reforma que foi proposta pelo presidente Michel Temer, pela equipe do presidente Michel Temer, que na prática fixa uma idade mínima para aposentadoria, 65 anos, e que exige 49 anos de contribuição de forma ininterrupta para se chegar aí à matemática da aposentadoria integral. É claro que uma reforma como essa não ia passar, porque os 49 anos de contribuição, para tentar fechar uma parte do rombo que foi criado durante as últimas décadas, acabaram deixando aí muitos deputados e senadores com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a reforma é muito impopular. E sendo muito impopular num ano, né, que é o ano da véspera do ano eleitoral, é claro que deputados e senadores não vão colocar o seu pescoço em risco por conta da reforma da Previdência. A reforma foi mal desenhada e foi apresentada de um jeito que assustou a população brasileira como um todo. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência, mas essa que foi apresentada não é a solução para o Brasil. Aí o Michel Temer está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque a reforma da Previdência, digamos que é a grande prova de fogo do governo. Se o governo não conseguir aprovar uma reforma, ainda que seja mediana, o governo acaba dando um sinal para os investidores de que é fraco e de que, de fato, não tem o Congresso na mão. Até agora, o governo estava conseguindo aprovar as reformas, a PEC do teto, reforma trabalhista, com certa tranquilidade, mas na reforma da Previdência bateu na trave. Tem um levantamento que mostra que o governo não tem sequer 100 votos para aprovar isso e precisa de pelo menos 300 votos, né? Quer dizer, mais de 300, são 308 se eu não me engano, né? Mas o fato é que está muito longe e muita gente não quer arriscar o seu pescoço numa medida tão impopular quanto essa, muita gente da Câmara dos Deputados em especial. Então agora, hoje, o presidente Michel Temer autorizou aí a equipe a mexer em 5 pontos da reforma da Previdência, amenizar os pontos mais polêmicos, né? Para ver se deixa a reforma um pouco mais palatável e consegue base no Congresso Nacional para que essa reforma da Previdência seja, enfim, aprovada. Enquanto isso, gente, enquanto a popularidade do Michel Temer tá baixa e tá baixíssima, ele tem agora a mesma popularidade que a Dilma tinha praticamente, né, às vésperas aí de deixar o Palácio do Planalto, então ele não tá conseguindo emplacar a popularidade. Isso faz com que muitos parlamentares deem uma olhadinha para o outro lado da cerca. É o que a gente chama na política de roçar a cerca. Então tem parlamentar que está roçando a cerca, está do lado do Temer, mas está roçando a cerca para o lado da oposição. Leia-se o lado do PT. O próprio Renan Calheiros, por exemplo, já rompeu com o governo de Michel Temer e já anunciou aos 4 ventos que estará com o PT na próxima eleição. Renan Calheiros foi o presidente do Congresso, é o ainda líder do PMDB no Senado, né? Porque certamente deixará de ser, uma vez que rompeu com o presidente da República, que é do PMDB. E está muito mal nas pesquisas de intenção de voto na região de Alagoas. Se Renan Calheiros não for eleito, ele perde o foro. E sem foro privilegiado, é Moro. Ele vai direto para a primeira instância, ele que está envolvido até o pescoço na Lava Jato. Então, por questão de sobrevivência política, ele já rompeu com o governo. Cada dia solta um vídeo, uma frase, alguma coisa para provocar a turma de Michel Temer e já deixou bem claro, para quem acompanha os bastidores, que vai se juntar com Lula, que ainda tem uma certa popularidade no Nordeste do Brasil, em Alagoas, né, onde o Renan Calheiros tem aí o seu reduto eleitoral. Agora,
Os outros, né? O Renan Calheiros é aquele que todo mundo sabe, sempre foi por conveniência, não tem paixão política, não tem ideologia, o que importa para ele é o poder e ganhar a eleição. Agora, para os outros parlamentares, vai virar o samba do crioulo doido. Como é que pode, por exemplo, um grupo de parlamentares que apoiou o impeachment da Dilma se aliar com o PT na próxima eleição? Então vai ter que ter aí uma engenharia, uma matemática, né, para que esses parlamentares consigam ter um mínimo de coerência no discurso político, né? São as lambanças aqui de Brasília, as lambanças da política brasileira. E a política brasileira, você sabe, a política brasileira é feita, em geral, com um bando de oportunistas que querem ficar no poder, custe o que custar, né? O nosso Brasil foi dominado aí por mais de 13 anos pela esquerda, pelo PT. O PT caiu, mas nós não temos ainda figuras políticas com grande representatividade que representem, por exemplo, liberais ou conservadores, né? Tá todo mundo meio alinhado nessa política de esquerda. Aqui no Brasil, o nome que tem se apresentado como o nome, né, da direita, o nome, né, que vai fazer oposição às esquerdas é o de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é deputado federal, é do PSC, tem aquele jeitão meio pitoresco, mas tem ganhado espaço. E é o nome que mais tem se destacado, que mais cresceu nas pesquisas de intenção de voto. Ele está ali na pesquisa espontânea, colado com Lula, né? Então tem Lula e já na sequência tem o Jair Bolsonaro. E quando a pesquisa é estimulada, ele está embolado com os outros nomes, como Aécio, Marina, também em segundo lugar. Isso fez com que a turma do Planalto, né, abrisse os olhos, ficasse atento ao Jair Bolsonaro e que a imprensa também começasse a abrir espaço para Jair Bolsonaro, ainda que essa abertura de espaço seja, em sua grande maioria, para criticá-lo ou para montar armadilhas, porque o Jair Bolsonaro é do estilo, né, que fala tudo e fala pelos cotovelos e muitas vezes fala demais. E é justamente nesse falar demais, como Donald Trump, né, fez aí nos Estados Unidos, que Jair Bolsonaro acaba pisando muitas vezes em cascas de banana que são jogadas para ele no meio do processo. Eu conversei com ele ontem, fiz uma longa entrevista, vocês vão ver um trechinho aí, e ele disse que ele tem como inspiração, sim, o Donald Trump, que é um homem, como ele disse, de boca grande, que fala o que quer e bem entende, que enfrentou a imprensa, mas que ganhou a eleição nos Estados Unidos. E ele quer repetir esse feito aqui no Brasil. Criticou o governo de esquerda, criticou o PT, criticou Lula, e diz também que para fazer algum trabalho precisa trocar o presidente da República e também boa parte do Congresso Nacional. Que com esse Congresso que tá aí, não tem jeito. Dá uma olhadinha. Lista fechada. Jair Bolsonaro acha o quê dessa coisa que estão querendo enfiar goela abaixo do brasileiro? Se nós formos no restaurante hoje à noite, né? Tem o maridão aqui do lado, meus colegas aqui, nós sentaremos à mesa e olharemos o cardápio. E não o garçom traz o que tem lá na cozinha e bota na tua mesa. Isso botar na mesa é a lista fechada. Tá? A lista fechada, o que eles querem aprová-la agora é apenas um objetivo. Botar os figurões, os mais envolvidos na cabeça da lista. Daí a massa ali trabalharia para ter voto para aquele partido e aquele malandrão continuaria então tendo sua imunidade parlamentar no caso de uma reeleição. Lista fechada para mim, desculpa aqui, um palavrão falar, é igual ao Congresso fechado. Ok? Porque você pode ver, ironicamente, o que o PT fala sobre o Temer? Que ele não teve voto, não foi legitimamente eleito. Mas o PT está apoiando a lista fechada, que não vai dar voto para ninguém, vai dar voto para o partido. Então, e tá todo mundo se abraçando, né? PT, PSDB, PMDB, agora eu abraço os afogados, todo né? mundo se abraçando. Então há uma possibilidade sim de aprovar, porque olha só, Joyce, entre você ter o desgaste aprovando a lista fechada e ir para a cadeia, qual a opção que você teria? O pessoal vai querer rapidinho a lista fechada. Porque, inclusive, eu estou querendo... Porque sem foro é Moro, né? Sem foro é Moro. Sem foro é Moro. Nós temos que, inclusive, estou torcendo para que a relação dos envolvidos na Lava Jato apareça o mais rápido possível. Porque vai estar casado o voto desses caras com qualquer aprovação nessa possível proposta de emenda eleitoral. Bom, gente, não a lista fechada, né? Como é que está sendo a preparação do candidato, do pré-candidato Jair Bolsonaro? Joyce, eu cheguei numa fase, né, onde atingimos 2 dígitos na intenção de voto. O que mais cresceu, né, Bolsonaro? Tem crescido na espontânea. Estou consolidado em segundo lugar
E na estimulada, eu estou empatado tecnicamente. Está embolado ali, né? Com os nomes de Zé Gaécio, aquele povo, Marina. O pessoal no Brasil não confia muito em pesquisa. Nós desconfiamos também, obviamente. Até porque grande parte do povo não vota no melhor, ele vota em quem vai ganhar. Então isso influencia em muito ainda. Mas eu estou me consolidando e assim sendo, já começa a aparecer gente boa, que a gente sabe que é gente boa, que pode estar do nosso lado. E a gente brevemente vai começar a costurar melhor essas questões, até para não chegar lá na frente e ficar perdido ainda em muitos assuntos. Nós temos que ter obrigação eu não posso saber de tudo sobre economia, sobre saúde, sobre educação, mas o básico nós temos que dar uma devida resposta, né, que possa realmente você fazer cumprir essa proposta lá na frente. Agora, escolher bem também é o caminho, né, Bolsonaro? Escolher bem a equipe. Quer dizer, o líder é aquele que escolhe bem a equipe que está do seu lado. É um técnico do time de futebol, né? Se um técnico, por pressão da diretoria, escala o goleiro de centroavante, aquele time não vai para frente. Isso acontece demais dentro do Congresso. Eu vou falar da defesa, que eu entendo do assunto lá. Desde a criação do Ministério da Defesa, é um ministério que entrou apenas na balança como barganha política. Eu não quero criticar o atual aí, que até me dou bem com ele, tá? Tive com ele agora há pouco tempo. Pelo menos eu vejo isso com humildade e tentar fazer a coisa certa. Nos anteriores, é bastante complicado. O Celso Amorim, por exemplo, foi um desastre para nós, ok? E o pior ministro nosso foi o Geraldo Quintão, lá com o Fernando Henrique Cardoso, onde no ano 2000, via medida provisória, tratou da nossa lei de remuneração. E até hoje, se acredita se quiser, essa medida provisória não foi votada pelo parlamento ainda, porque como houve uma nova mudança na frente, na forma de tramitar a medida provisória, ela foi tida como congelada, e até hoje está congelada no cantinho. 17 anos, uma medida provisória que trata da nossa lei de remuneração, que não foi votada. Então, e as Forças Armadas, nós sofremos muito com isso daí. E quando o pessoal fala da Previdência, por que o Bolsonaro é contra o militar botar 35 anos? Olha só, quer botar 35? 35 não, desculpa aqui. 65. Bota 65. Agora, dá todos os direitos do artigo 7º, inclusive o direito de greve. Agora, ao longo de 30 anos, na verdade, segundo o DAS, o então Estado-Maior das Forças Armadas, o militar trabalha 45 anos. Para nós não tem hora para chegar no quartel, não tem para sair. Não tem hora extra, não tem fundo de garantia, nem estamos pleiteando isso aí. Agora, nos tratar de forma igual com quem pode planejar suas férias, com quem tem fundo de garantia, com quem não tem que fazer a barba todo dia, com quem não tem direito à greve, quem não pode responder para o superior, e eu concordo, você não pode fazer isso mesmo. Isso é uma injustiça para conosco. Agora, os presidentes, você pode ver, todos os momentos de crise, o único ministério que ele conta 100%, sem problemas, é aquele das Forças Armadas. Bom, e para fechar, Operação Águas Claras, hoje de manhã, Polícia Federal, Ministério Público Federal, uma mega operação aqui no Brasil, que levou para cadeia uma figura chamada Coraci Nunes e mais um bando em torno dele. Foram 4 prisões, 5 conduções coercitivas, 16 mandados de busca e apreensão. Essa figura comandava a CBDA, essa Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos, que é uma entidade privada que recebia milhões e milhões do dinheiro público, foi comandada por esse Coraci por 27 anos, ele deixou a entidade em março desse ano, e que os milhões e milhões que caíram na conta da CBDA, do Ministério do Esporte, dos Correios e através de convênios da Lei de Incentivo ao Esporte, ninguém sabe, ninguém viu onde foi parar. Eu denunciei no ano passado que em uma das licitações, por exemplo, R$1,5 milhão do dinheiro público foi gasto para fazer compras, teoricamente compras para os atletas, mas que na prática a empresa vencedora está no endereço de um pet shop. Exatamente, gente, de um pet shop. Então há claros indícios aí de fraude em licitação. E eu denunciei isso no ano passado, o Coraci chegou a me acionar na justiça por crime contra a honra, deu uma de Lula, e hoje a Polícia Federal bateu na casa dele de manhã e levou o Coraci para cadeia. Ele que vai ter que explicar agora onde estão os R$40 milhões de dinheiro público que caíram na CBDA e que simplesmente desapareceram. Foram parar em qualquer lugar que não nas ações de incentivo aos desportos aquáticos aqui no Brasil. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos e a gente se vê aqui na BR TV Boston. Tchau.